é o que não é lei, né? Infelizmente, por conta dessas divergências, acabam surgindo várias denominações, por conta dessa divergência de entendimento. Porém, Deus é um só, e a igreja também deveria ser uma só. Na verdade, ela é. E agora, por que existem templos físicos, então? Olha só esse texto, em Gálatas 4, 3 a 11. Aqui é o apóstolo Paulo falando com esse povo, né? Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, ou seja, o tempo determinado por Deus, que foi quando Jesus veio naquele primeira vez, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, nós podemos ser feitos filhos de Deus. Porém, não somos vinculados a uma tribo. Eu sou da tribo tal, eu sou daquela tribo, mas somos feitos filhos por adoção. Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizá-los? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. E todas essas escrituras que estão desde Mateus até Apocalipse, isso tudo foi escrito enquanto o segundo templo ainda estava de pé. E Paulo aqui está falando, vocês querem voltar de novo para aqueles rudimentos antigos, para a lei, vocês querem voltar de novo para o templo, porque o templo também fazia parte, né, disso tudo. E olha o tamanho da ofensa disso de ser, porque se voltarmos ao templo para os sacrifícios, nós estaríamos rejeitando o sacrifício de Jesus, o sangue dele. É como se dissesse, não, o sacrifício de Jesus não foi o suficiente, não. Eu acho que eu devo voltar e continuar fazendo aquelas coisas que eu estava tentando fazer, de ser purificado pelo meu próprio esforço. Será que é isso que tem que ser feito ainda hoje? Será que estamos rejeitando o sacrifício de Jesus? Será que estamos agora rejeitando o Espírito Santo? Em Salmos 25, versículos 4 a 5, 8 a 9, 12 e 14, vamos dizer assim: faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. É o próprio Deus que vai nos ensinar, que está nos ensinando, né? A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará ainda a conhecer a sua lei, a sua aliança. Também tem outros salmos aqui que fala sobre em que Deus nos guia, Deus nos ensina. E a quem tememos? A Deus ou aos homens? Ao Espírito Santo ou a um sistema? A quem tememos de fato? E olha só, se temermos aos homens, perdemos a oportunidade de aprender mais de Deus. A gente vê esse exemplo aqui em Mateus 21, 23 a 27, em que os principais sacerdotes e anciãos do povo, essas autoridades, perguntavam para Jesus com que autoridade você faz essas coisas e quem é que te deu essa autoridade. Porém, Jesus já sabia que eles não acreditavam na pregação de João Batista. E aí Jesus faz o seguinte: olha, eu também vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês me responderem, eu vou dizer com que autoridade eu faço essas coisas. E aí eles falam assim, ok, qual é a pergunta? E aí Jesus pergunta assim, de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si, dizendo, se dissermos que é do céu, ele dirá, então por que não acreditaram nele? E dissermos que é dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então eles decidiram responder para Jesus, não sabemos. Não se decidiram pela verdade, né? E Jesus disse, nem eu vos digo com que autoridade eu faço essas coisas. Perderam a oportunidade de aprender mais com o próprio Senhor, porque decidiram temer a homens. Em Gálatas 5, 7 a 9, vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuares a obedecer à verdade? E já vimos que o próprio Espírito Santo é a verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E essa referência de fermento é a mesma que Jesus falou do fermento dos fariseus, que está em Mateus, Marcos e Lucas, né? Nesses versículos mostrados aqui, em que Jesus fala, cuidado com o fermento dos fariseus. Por quê? Imagina só, o pão, você coloca o fermento, ele cresce. Como é que ele cresce? Cheio de ar dentro, cheio de espaços vazios. A aparência é muito boa, né? Opulente, né? Mas tem muitos espaços vazios ali e Jesus fala, cuidado, porque isso pode nos fazer errar, né? Então, um pouco de fermento levada toda a massa, pois pode estragar toda a massa. Romanos 8,4, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, não devemos ser guiados por homens, mas pelo Espírito de Deus. E para deixar claro, poxa, você está condenando, não devemos ter pastores, líderes, sei lá, qual outra denominação você esteja, que possa denominar diferente, bispo, né? Não sei. Não é exatamente isso, mas devemos ter a principal consciência disso, que devemos ser guiados pelo Espírito de Deus.
e não nos apoiarmos em homens. Porque eu já vi situações do seguinte caso, em pessoas que, aquela pessoa ali é profeta, Deus fala com ele, vão lá ouvir Deus falando. Aquele pastor ali é muito usado por Deus, vão lá ouvir a pregação dele. Será que de forma inconsciente, indiretamente, estamos querendo afirmar que eu não quero ter o mesmo compromisso que eles têm? Eu não quero ser tão próximo de Deus assim, porque eu não quero me esforçar tanto assim, eu não quero me santificar, não quero gastar tanto tempo para ser como eles são. Poxa, eles aí já existem, eles estão aqui na minha frente. É mais fácil eu ir até eles e eles me falarem e tá tudo certo. Mas isso também, de forma indireta, já é um indício de que estamos rejeitando o Espírito Santo. E que também pode ser que, se eles são guias cegos, você também vai cair quando eles caírem. E você acha que Deus vai indesculpar aqueles que caíram após o guia cego? Evidente que não, né? Porque se escolhermos a ignorância, é porque estamos rejeitando o Espírito Santo. E isso realmente é muito grave. Em Gálatas 5, 16, 18 e 25, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E para deixar claro aqui, eu sei que o foco de Gálatas 5 está falando mais sobre a circuncisão, mas a circuncisão se trata de voltar para a lei. É isso que o apóstolo Paulo está falando, que é a mesma coisa de voltar para o templo e seus sacrifícios. Que proveito vocês terão se voltar para esses rudimentos? Querem realmente rejeitar o Espírito Santo? E o Senhor instruirá aqueles que o temem. Em 1 Pedro 5,10 diz assim, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à eterna glória, depois de terdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E repara aqui, depois de terdes sofrido um pouco, será que ele está falando do sofrimento de Cristo ou o nosso? A gente vai ver isso no próximo vídeo também. Em Salmos 119, 99 e 100, a gente vai ver uma coisa diferente que Davi está falando, o rei Davi. Eu compreendo mais do que todos os meus mestres, porque eu medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que idosos, porque guardo os teus preceitos. É também dizer que é mais sábio do que aqueles idosos. E tendo Davi o Espírito Santo de Deus, ele quis se aprofundar tanto nisso, tanto na lei do Senhor, nos seus testemunhos, nos seus preceitos, em que ele pode afirmar, eu compreendo mais do que os meus mestres, mais do que os rabinos, mais do que qualquer um que tente me ensinar, porque ele mesmo tinha o Espírito de Deus. E a gente vê uma diferença grande entre o rei Davi e o rei Saul, porque quando o profeta vai confrontar o rei Saul fala assim, me tire tudo, menos o reino. Mas quando o mesmo acontece com o rei Davi, ele fala, me tire tudo, pode me tirar o reino, pode me tirar tudo que for, menos o Espírito Santo. Isso não me tire. E esse é o que ele rogava a Deus, né? Agora, será que guardamos os preceitos e testemunhos de Deus ou de homens? É isso que a gente tem que analisar. Será que a gente realmente está guardando os preceitos de Deus ou estamos sendo guiados por homens? Olha esse exemplo que fala mais especificamente sobre o templo físico em Jeremias 7, 4, 8 e 10. Ele diz assim, não confieis em palavras falsas dizendo templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Ou seja, ele está falando que essas afirmações são falsas. Eis que vós confiais em palavras falsas, para que nada vos aproveitam. E depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Semelhantemente, hoje, muitos vão à igreja no domingo ou sábado, independentemente, e é como se dizendo, estamos salvos. Para quê? Para depois voltar para o seu dia a dia, seu cotidiano, e voltar a praticar a iniquidade? Será que isso não está acontecendo nos dias de hoje? Será que isso é realmente somente é coisa do passado? Em Salmo 50, 16, 17. Mas ao ímpio diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Vai te adiantar de que ter todas essas coisas de có, mas rejeitar a disciplina do Senhor? Não ser edificado por Cristo? De que vai adiantar se a gente rejeita o próprio Espírito Santo? E como que a gente se enxerga na Bíblia? Eu confesso que quando eu comecei a ler muito mais, quando eu era adolescente, chegou um momento em que eu parei e pensei, poxa, será que se eu vivesse naquele tempo de Jesus, será que eu creria nele? Poxa, ele é um homem semelhante a mim, eu vendo ele falando que é filho de Deus, ok que ele estava fazendo muitos sinais e prodígios, e que haviam sinais exclusivos que somente o Messias faria, mas será que ainda assim eu creria? Imagino que eu teria essa dificuldade. Eu não sei como é que seria meu comportamento lá. E às vezes a gente pode ser que olhe para o passado, olhe, por exemplo, para os hebreus no deserto e olhe assim, poxa, como é que esse povo errou tanto? Como é que, mesmo depois de vendo tantas maravilhas, eles ainda estavam errando? Mas será que hoje a gente também não vê tantos sinais e continua ignorando? Continua provocando a ira de Deus? Continua tentando a Deus? Será que isso não acontece ainda hoje? E será que a gente não se enquadra nisso? Será que
A gente olha para a Bíblia e os erros que estão ali descritos, a gente não se enxerga nisso. Olha só o que está em Salmos 10, 4, 6, 11 e 13. O perverso, na sua soberba, não investiga. Ou seja, não busca saber o porquê crer naquilo que crê, se aquilo é verdade ou não, não procura saber da verdade. Que não há Deus são todas as suas cogitações, pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado. Já viu pessoas também que, até mesmo na igreja, falam, não, eu sou filho de Deus e o mal não me toca, nada vai me acontecer. De geração em geração nenhum mal me sobrevirá. Diz ele no seu íntimo. Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Já viu também que há pessoas que relevam algumas coisas? Não, acho que Deus não se importa com isso, acho que isso não é pecado, acho que eu seria aceito da forma que eu sou, da forma que eu estou, como se dissesse a mesma coisa, eu acho que Deus não se importa com isso. E também existem certos questionamentos em situações difíceis, né, em que a pessoa tentando se justificar, ao invés de querer mudança, né, ao invés de tentar entender a verdade, eu acho que Deus, será que Deus vai entender que isso é pecado ou não? Sendo que a pergunta deveria ser exatamente oposta, se você é que deveria investigar e buscar entender os parâmetros de Deus, a justiça divina, e se aquilo realmente é pecado ou não. Será que está escrito? Será que está sendo interpretado de forma distorcida? Qual é o seu foco? Onde é que está o seu foco? Onde é que está o seu coração? Então, esse tipo de questionamento pode ser estranho. E será que isso já está revelando que... Será que temos o Espírito Santo ou não? Em Deuteronômio 29, 19 a 20, vai dizer assim, ninguém que ouve as palavras desta maldição... E por que ele está falando maldição? Porque como Deus entregou a lei, e a lei também já trazia maldição por aqueles que não a cumprissem, ele diz, ninguém se abençoe no seu íntimo, dizendo, terei paz. Ainda que eu ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. E aqui a bebedice não está ligada exatamente à bebida alcoólica, mas de acrescentar pecado sobre pecado, abismo sobre abismo. Ninguém se abençoe no seu íntimo dizendo terei paz, ainda que eu ande na perversidade. Ou seja, de forma indireta está dizendo a mesma coisa no seu íntimo, que Deus não se importa. E olha só o que Moisés está dizendo. O Senhor não lhe quererá perdoar, antes fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem, e toda a maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. E a gente já ouviu algumas vezes que existe um livro, o livro da vida, e a gente anseia que o nosso nome esteja escrito lá, porém, aqueles que agem dessa forma, além do Senhor não querer perdoar, e não irá querer perdoar, ele ainda apagará o nome de debaixo do céu. E uma reflexão aqui, nós estamos buscando conferir o que cremos, naquilo que cremos, porque cremos naquilo. E olha só essas perguntas. Se as escrituras fossem tiradas de vocês, o que vocês saberiam de Deus? Se a modificarem, como saberão que foram modificadas? As palavras de Deus têm raiz em seus corações ou não? E de forma semelhante, sem o Espírito Santo, perdemos ou já não tínhamos a capacidade de ouvir a sua voz e de ouvir as palavras de Deus. E de reter também, né? Então, isso aqui é muito importante, esse buscar e conferir aquilo que está sendo dito. O pastor às vezes prega certas coisas, será que é verdade mesmo? Eu vou investigar isso aqui. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só o comando, transformai-vos, é ação nossa, e nós temos que querer isso. Não é o Senhor que irá transformar você pela renovação de mente. Transformai-vos. Você precisa querer isso. E olha só outra coisa também. Não vos conformeis com este século. Não vos conformem com as respostas, com as explicações que estão sendo ditas. Tudo isso pode acrescentar? Eu posso reter aquilo que é bom? Sim. Mas avalie, investigue todas essas coisas. Para que você também não seja um daqueles que cairá, assim como o guia cego, você sendo cego também cairá. Então, não vos conformeis com essas coisas. E todo esse estudo também veio a partir disso, de não me conformar com as respostas que me foram dadas. Poxa, por que existem pessoas que acreditam no pré-tribulacionismo, no mid e no pós? Por que existem pessoas que acreditam de tal forma e outras de outra forma? Por que existem pessoas que acham que devem guardar o sábado e outras não? Eu tenho que investigar essas coisas, porque cada um levará o seu fardo, cada um dará conta de si mesmo, cada um prestará contas das suas próprias ações. Não vai ser o meu pastor que vai falar, olha, poxa, ele pecou, mas foi por conta disso, ele entendeu errado. É eu que vou estar diante de Deus e eu não gostaria de chegar lá e ouvir de Deus, não vos conheço. Apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. Sendo que no exemplo que Jesus dá a entender que podem ser, inclusive, pastores, líderes e qualquer outro tipo de pessoas que dizem ser de Deus, mas na verdade não são. Sendo que quando Jesus fala, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do Pai, ou seja, tem uma ação. Ele também diz que chegará naquele dia, haverá pessoas que vão falar, Senhor, eu profetizei no seu nome, eu expulsei demônios no seu nome. Eu cheguei até mesmo a fazer milagres. E reparem só, Deus não nega que eles fizeram essas coisas. Porém, se eles fizeram essas coisas,
e não foi com o poder de Deus, com qual poder e de poder de quem que fizeram essas coisas? Porque eu creio que Deus não é como um homem que usa uma meretriz e depois do serviço paga o que é devido e olha, não temos mais nada, segue o seu caminho que eu sigo o meu. Deus não é assim. Ele usa vaso limpo, vaso santificado, justificado. Então, se eles não fizeram com o poder de Deus, com que poder fizeram? E se isso pode acontecer com pastores e líderes religiosos, de qualquer tipo que seja, eu quero ter bastante cuidado para eu também não ser um destes. E em 1 Coríntios 2,16 diz assim: Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se nós somos filhos, se nós formos feitos filhos, nós temos a mente de Cristo. E em Gálatas 4,6 diz assim: E porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. E a gente de forma alguma pode rejeitar esse Espírito, porque se a gente escolher a ignorância, se a gente escolher se apoiar em líderes, qualquer que sejam, nós estaremos rejeitando essa mente, de ter essa mente de Cristo, essa oportunidade de ter essa renovação da mente, de ser transformado. E no próximo vídeo a gente vai tratar o que é liberdade no espírito. Eu já vi pessoas achando que liberdade no espírito é você ir na igreja em um templo físico e fazer o que sentir no coração de fazer. Se é gritar, se é cantar, se é dançar, se é falar em línguas, se é falar o que seja, se é fazer o que seja. Será que isso mesmo é liberdade no espírito? Será que a liberdade no espírito não é uma coisa muito maior, muito mais grandiosa? É isso que a gente vai tratar no próximo vídeo. Até mais.